Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Nós vamos continuar o nosso estudo querigma, nosso estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e nós já estamos no capítulo 8, estudando talvez um dos capítulos mais importantes dessa carta, devo assim dizer. Sei que nós falamos muitas coisas importantes aqui, mas o capítulo 8, para nós é importante porque ele fala do propósito eterno de Deus, né? Fala do desejo do coração de Deus, o mistério que estava oculto e agora nos foi revelado. E não sei se você ouviu a última ministração, nós falamos a primeira parte desse propósito, né, do que estava no coração de Deus, o desejo do coração de Deus, e nós vimos que Deus tem um propósito duplo em relação ao homem. Primeira coisa, tem a ver com Deus ter feito o homem com o Espírito. O propósito de Deus a criar o homem com o Espírito era porque Deus queria ser o seu conteúdo. Deus queria habitar dentro do homem, né? Deus queria morar. O homem foi criado para ser uma habitação de Deus, uma morada de Deus aqui na terra. E esse era o propósito. E quando Deus colocou o homem diante da árvore da vida, o desejo de Deus era que o homem, a comer daquela árvore, trouxesse Deus para dentro de si, Deus passaria a morar e habitar, e então Deus cumpriria o seu propósito. Mas Deus tinha algo mais em mente. Deus queria que o homem fosse a sua expressão. Por isso, o desejo de Deus é ter, né, pessoas que são a sua imagem, a sua semelhança. E é exatamente isso que Deus está fazendo nas nossas vidas hoje. Então, podemos dizer que quando nós nos convertemos, nós trazemos o Senhor para morar dentro de nós. Mas à medida em que nós estamos vivendo e o Senhor trabalha nas nossas vidas por meio do Espírito Santo, nós podemos dizer que o Espírito Santo vai nos conformando à sua imagem, nos tornando cada dia mais parecidos com Ele, nos tornando cada vez mais seus filhos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre filiação, a bênção da filiação. Qual que é o propósito de Deus? O propósito eterno de Deus. O desejo final, último de Deus é a filiação. O desejo de Deus é que nós sejamos seus filhos. E você sabe, quando nós falamos sobre filiação, quando nós falamos sobre ser filho tem várias implicações. Ser filho não é só uma questão de você ter a natureza do pai, né? Ser filho é sim ter a natureza do pai, e hoje nós temos a natureza dele dentro de nós, mas ser filho também nos fala de ter uma vida, um tipo de vida. Hoje existe um tipo de vida que nós vivemos. Que tipo de vida é esse? É o Zoe de Deus, é a vida eterna. Então, hoje você é filho porque você tem a natureza do Pai, porque hoje nós já vimos que nós temos a natureza de Cristo, não mais a natureza de Adão, né? Existem apenas dois tipos de pessoas no mundo, já falamos sobre isso. Os filhos de Adão, que são os filhos do pecado, e aqueles que são os filhos de Deus, que estão em Cristo. Percebe o que eu estou falando? Então, houve um tempo em que nós éramos filhos das trevas, filhos do pecado, escravos do pecado. Nós éramos Adão, mas hoje nós somos Cristo. E por sermos Cristo, nós temos a natureza do Pai. Podemos dizer que temos a natureza de Deus em nós. Então, hoje você é filho. Você pode dizer que é filho, porque você tem a natureza do Pai, mas você também tem a vida dele, o Zoe, habitando dentro de você. O filho tem a mesma vida que o Pai tem. Percebe? Então isso é tão poderoso. Mas ser filho também nos fala de ter uma imagem. Ser filho nos fala de você ter uma imagem. Existe uma imagem que nós temos. Você sabe? E que imagem é essa? É a imagem do Pai. Por isso Deus nos criou para que nós sejamos parecidos com Ele. Para que nós nos tornemos tal qual Ele é. Para que nós possamos ser a sua exata expressão. E o capítulo 8 de Romanos fala exatamente sobre isso em todos os aspectos. Em todos os sentidos. E hoje eu quero falar sobre a bênção da filiação, sobre ser filho. E o que implica isso nas nossas vidas. Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora e abrisse no Romanos, capítulo 8. E nós vamos ler a partir do verso 12. Nós vamos ler todo o texto, depois nós vamos falar sobre ele. Então, nós vamos ler do verso 12 até o 17, que diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga assim: eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Por isso, eu sou filho
de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, que quer dizer papaizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então Paulo está dizendo que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Né? Entende? Você hoje pode dizer que você é filho, porque o Espírito testifica com o Espírito que você é filho. Existe uma convicção dentro de você, existe uma voz no seu interior que fala, eu sou filho. Por mais que as circunstâncias digam o contrário, por mais que as pessoas falem outra coisa, por mais que você mesmo não consiga ver isso, eu quero te dizer, existe uma convicção no seu interior que afirma para você expressadamente que você é filho. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabe, irmãos, Paulo então fala aqui sobre a questão da filiação. E eu quero falar um pouco sobre isso com você hoje. Nós vamos falar sobre ser filho. E Paulo coloca a questão da filiação aqui em vários pontos que são importantes. E primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós acabamos de ler, está aqui no versículo 15. Quando Paulo fala que nós recebemos um espírito de adoção. Você sabe, a palavra adoção, ela deveria, a melhor tradução para ela não é adoção no sentido de adotar um filho que não é seu. A palavra que melhor caberia aí, que você poderia até colocar aí, é a palavra filiação. E por que eu estou falando isso para você? Porque o sentido de Paulo, ao colocar a palavra adoção aqui, não é dizer que nós fomos adotados. Porque você sabe, presta atenção, nós não fomos adotados. É importante que você entenda que não existiu essa adoção. Percebe? Não tinha jeito de nos adotar. Nós éramos filhos do diabo. Nós não tinha forma de Deus nos trazer para si por meio de adoção. A única forma do Senhor nos trazer para Ele era se nós realmente morrêssemos e nascêssemos de novo. Por isso não fomos adotados. Nós morremos e nascemos de novo. E nascemos filhos. Percebe? Então, nós não somos filhos adotados. Nós somos filhos legítimos. Você foi feito filho de Deus mesmo. Você não é um filho adotado das trevas. Você é um filho de Deus. Você morreu e nasceu de novo. Entende? Aí você pergunta, pastor, mas então por que Paulo usa a palavra adoção? E aí nós temos que ir um pouquinho para a cultura. Porque você sabe, Paulo, quando escreveu essa carta, é claro, ele estava num contexto cultural da época. E ele escreve essa carta aos romanos. E, você sabe, existia na lei romana a lei da adoção. Isso é uma lei romana. E essa lei dizia o seguinte, que todo filho, mesmo sendo legítimo, em algum momento esse filho ele teria que ser adotado pelo pai. Era como se fosse emitido ali um documento de adoção para aquele filho, que o pai estaria reconhecendo que aquele filho, ele podia ser um herdeiro legítimo no sentido de se apropriar da herança. Por quê? Se apropriar da herança? Porque enquanto o herdeiro é menor, diz a Bíblia, enquanto ele não tem idade para se apropriar da herança, né, ele é como se fosse um escravo, era como se fosse um servo ali da casa. Mas a partir do momento que ele adquire uma idade, que ele tem responsabilidade, ele então pode receber essa adoção. Isso significava que ele agora recebia tudo que era do pai. Tudo que era do pai, de fato, podia ser dele, de maneira que ele poderia usufruir. Então, presta atenção. O que Paulo está dizendo aqui é que essa filiação que nos é dada, ela não tem a ver necessariamente com o fato de que nós éramos filhos das trevas e o Senhor nos adotou de lá. Não, nós morremos, nascemos de novo e nós somos filhos legítimos. Então entenda uma coisa, você não foi adotado, você é um filho legítimo. Você é um filho legítimo. Você é um filho gerado. Percebe? E para você entender e compreender melhor o que eu estou dizendo, se você olhar aqui, olha o que ele fala. No verso 14, ele fala o seguinte: pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, que quer dizer
papaizinho. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A palavra filhos de Deus, que aparece aí, quando a Bíblia fala, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, o original dessa palavra é teknon. O que significa teknon? No grego é teknon. Mas teknon significa filho gerado. É isso que significa teknon. Então presta atenção. Paulo está dizendo o seguinte. Paulo está dizendo que eu recebi um espírito de adoção. Mas aí esse espírito de adoção, o espírito testifica que eu sou filho gerado. E não que eu sou um filho adotado, mas que eu sou um filho legítimo. Então presta atenção, você é filho de Deus. Você é legítimo filho de Deus. Mas existe uma terceira razão também do porquê nós cremos que essa palavra aí, ela não pode ser simplesmente uma adoção no sentido de ter adotado. Entende? Mas é legitimizado. Por quê? Porque, você sabe, ele fala que por causa dessa adoção, nós recebemos um espírito que pode chamar o Senhor de Abba Pai, que quer dizer o quê? Papaizinho. Sabe, irmãos, essa palavra Abba Pai, papaizinho, a nossa tradução diz papaizinho, mas é uma maneira muito mais afetuosa de se chamar Deus de Pai. É uma forma carinhosa, que possivelmente um filho adotado jamais chamaria o seu pai assim. O seu pai adotivo. Jamais chamaria de papaizinho, porque é muito afetuoso, porque é muito íntimo. Percebe? Então, me entenda. A única forma de um filho chamar o seu pai de papaizinho, com essa expressão, era se ele realmente fosse um filho legítimo. Então, presta atenção. A Bíblia não está falando de um filho adotado. A Bíblia está falando de um filho legítimo. Mas um filho legítimo que recebeu em si agora essa autoridade legítima de ser filho, de ser também herdeiro. Aí você fala, pastor, mas eu não concordo com isso. Mas é a própria Bíblia que fala. Se você pega a sua Bíblia e vai lá para Gálatas. Eu queria convidar você a abrir comigo em Gálatas. Paulo explica isso melhor em Gálatas, lá no capítulo 4. Agora você vai compreender o que eu estou querendo dizer. Olha o que a Bíblia fala. Gálatas capítulo 4, verso 4. Verso 4, isso mesmo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Ele está dizendo mais uma vez que nós recebemos a adoção de filhos, ok? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Mais uma vez ele fala, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também o quê? Herdeiro de Deus. Então o que Paulo está falando, presta atenção, é que hoje nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos de Deus, somos legitimados como filhos. E não é apenas uma questão, meu irmão, de você receber uma adoção. É uma questão de você ser filho. Então hoje você pode dizer que você é filho de Deus. Legítimo filho de Deus. Percebe? Ok. Mas vamos continuar. Bem, então o que Paulo fala aqui no capítulo 8, primeiramente, é que nós somos filhos. Eu sou um filho legítimo. Entende? E porque eu sou um filho legítimo, eu hoje posso chamar Deus de Pai. Eu posso chamá-lo não só de pai, eu posso chamá-lo de papaizinho. Mas aí Paulo fala de que maneira isso é possível na minha vida. E aí se você pegar agora a sua Bíblia e abrir no verso 16, ele fala o seguinte, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele está dizendo que existe um testificar. Por que eu sei que eu sou filho? Porque existe um testificar dentro de mim que afirma isso. Percebe? Eu sei que eu sou filho porque existe um testificar no meu espírito que afirma. Como eu disse para você, a palavra filho de Deus aí é a palavra teknon, que quer dizer filho gerado. Eu fui gerado por Deus. Eu nasci de Deus. Eu tenho a vida de Deus. E eu posso dizer isso porque existe um testificar no meu espírito. Eu sei disso. Há uma compreensão clara dessa verdade.
Eu consigo viver isso e vivenciar. Percebe? Então presta atenção. Existe um testificado no seu coração. Você não tem que ficar procurando provas para dizer que você é filho. Você não tem que provar aquilo que você é. Você é filho, pronto, acabou. Porque existe um testificar no seu coração dizendo que você é filho. Mas aí, existe um porém nessa história toda, que talvez é onde muitos irmãos não conseguem compreender o texto. Porque no verso 14, agora eu quero que você vá lá para o verso 14. No verso 14 a Bíblia fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção. Aí alguém lê esse texto e fala: pastor, mas o filho não é só aquele que é guiado? Porque Paulo está dizendo que para ser filho eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Aí eu te pergunto uma coisa: será que o tempo todo, ou será que você pode dizer que todo crente, ele realmente vive uma vida direcionada por Deus? Ou será que eventualmente nós não fazemos a nossa vontade, eventualmente nós não andamos segundo a carne, eventualmente nós não fazemos aquilo que nós queremos fazer e não somos guiados por Deus? Então quer dizer que todas as vezes que eu deixo de ser guiado por Deus, significa que eu deixei de ser filho de Deus? Não! É claro que não! Para você entender, aí mais uma vez nós temos que ir por o original das palavras. Você sabe, Paulo faz aqui um jogo de palavras. No verso 16, Paulo fala o seguinte, que todo aquele que o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Eu disse para você que a palavra filho aqui é a palavra teknon. Teknon significa simplesmente filho gerado. Percebe? Mas no verso 14, a palavra que é usada aqui em filho de Deus, no grego, a palavra original, ela não é teknon. Ela é outra palavra. É a palavra huios. E pastor, o que significa a palavra huios? Huios significa filho maduro. Olha que coisa interessante. O teknon é o filho gerado, mas o huios é o filho maduro. Então sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando o seguinte, que todos nós nascemos de novo. Mas quando nascemos, nós somos apenas um teknon. Nós somos apenas um filho gerado, que sabe que é filho porque tem um testificar. Mas isso não significa que nós somos maduros. E porque não somos maduros ainda, não somos o quê? Guiados, direcionados. Então, quem que é o huios? O huios é aquele que é guiado, direcionado. É aquele que é conduzido pelo Espírito. Então, você sabe, apenas filhos maduros são direcionados, apenas filhos maduros são conduzidos, apenas filhos maduros são aqueles que são guiados por Deus, guiados pelo Espírito. E o que significa ser guiado pelo Espírito? É ser guiado pela vida de Deus em nós. É o propósito de Deus se cumprindo. É o Senhor nos conduzindo, nos direcionando ao seu propósito. E a maneira dele fazer isso é nos guiando. Através do nosso Espírito. Por meio do testificar. Por meio da intuição. Sabe? Por meio de um constrangimento, de uma restrição. Isso é ser guiado por Deus. Existem formas de Deus nos conduzir, nos guiar. E nos direcionar. Muitas vezes é restringindo. Já viu? Né? É aquela coisa, existem algumas formas do Senhor nos guiar, nos conduzir ao seu propósito. Nós dizemos que Ele nos guia, né? Pelo menos há 3 formas de Deus se relacionar conosco através do nosso Espírito. A primeira delas é por meio da intuição, a intuição do Espírito. O que é a intuição? E sabe, eu costumo dizer que a intuição é o seguinte, eu não sei como eu sei, eu só sei que eu sei. Isso é uma intuição. É um saber que eu tenho. Sabe? Ninguém me falou, ninguém me disse. Não houve um dia que alguém me falou isso, mas eu sei de coisa. Não foi uma informação que veio de fora, foi uma informação que veio de dentro. É Deus me guiando, me direcionando, me conduzindo, me conversando comigo, falando comigo por meio da sua palavra viva e poderosa, por meio do meu Espírito, que agora sou capaz de ser conduzido, guiado. Então presta atenção, isso é a intuição. Eu não sei como eu sei, eu só sei que eu sei. E sabe, essa intuição, muitas vezes, dentro de você, ela pode vir através de uma restrição. Né? É quando você talvez está querendo fazer algo, mas o Senhor te restringe. Mas outras vezes Ele te impulsiona, te motiva, te constrange. Isso é o Espírito falando conosco.
é aquele testificar que nós temos, é a paz que nós temos de fazer, é a paz que nós temos de, sabe, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa intuição nos guiando, nos conduzindo. Então essa é a primeira forma de Deus se relacionar conosco por meio do Espírito. É por isso que todo crente precisa de amadurecer, porque à medida que nós amadurecemos, nós passamos a ouvir mais o Espírito, sermos mais guiados por Ele, menos guiados pela nossa carne, pela nossa vontade, por aquilo que nós queremos fazer. Isso é ser guiado por Deus, isso é ser direcionado por Deus, isso é ser maduro. Maturidade tem a ver com isso, tem a ver com ser guiado, direcionado, mas a Bíblia também fala que Ele fala através da nossa consciência. É aquela capacidade que nós temos de discernir o que é certo e o que é errado. Mas não é apenas discernir, de fazer. De fazer o que é certo. De ser conduzido pelo que é certo. De ser direcionado pelo que é certo. Entende? Nós temos esse falar dentro de nós. Que é uma questão do que Deus está conduzindo, direcionando. E acredite, muitas vezes o falar de Deus com seus filhos é muito relativo. Quando eu falo relativo, significa que às vezes o que é errado para mim não é errado para você. Às vezes você está indo com a célula, com seus amigos, seus irmãos, ver um filme, e naquele momento que vocês estão indo, de repente o Espírito Santo fala com você, não, você não pode ver esse filme. Mas ele não falou com ninguém, só falou com você. Aí você fala, não, eu não vou ver porque o Espírito Santo está me restringindo. Está falando para mim não fazer. Aí às vezes você fala, aí alguns irmãos podem virar para você, mas então você é mais santo que os outros? Não tem nada a ver com quem é mais santo ou com quem não é santo. É porque Deus falou comigo. É por isso que a vida cristã, ouça o que eu estou te falando, meu irmão, presta atenção, a vida cristã não tem nada a ver com certo e errado. Esse é o problema de muito crente, é querer viver a vida baseada no que é certo e no que é errado. Isso é Romanos 7, não é Romanos 8. Em Romanos 8, não vivemos a vida baseada no que é certo e no que é errado. Somos guiados, direcionados. Porque, como eu disse para você, o certo e o errado podem ser muito relativos. O que é certo para um pode não ser para o outro. Isso tem a ver com o quê? Com ser guiado. O que Deus tem para mim, às vezes, não é o que tem para você. Então, um crente maduro é aquele que não anda pelo certo ou errado. É aquele que não fica fazendo perguntinhas. Pastor, posso fazer aquilo? Pastor, posso? Não é questão do pode ou não pode. Você não tem que viver uma vida baseada em pode ou não pode. Você vive uma vida guiado, direcionado, conduzido pelo Espírito que habita dentro de você. E que te conduz, e que te direciona, e que te informa, e que te fala, meu irmão. Deus te criou para isso. Sabe, um grande problema na igreja hoje, a vida da igreja, muitos irmãos, é que eles aprenderam a viver uma vida de acomodado em relação à direção. Procuram o tempo todo o pastor apenas em busca de uma direção, porque eles devem fazer, quando na verdade a grande maioria que vem conversar conosco, quando vem perguntar alguma coisa, já sabe, porque o Espírito Santo já falou, porque ele habita dentro de você. A verdade é que não há necessidade que ninguém te ensine sobre isso, sobre o que é certo ou o que é errado, porque você já o sabe. No fundo você já sabe. No fundo todo mundo sabe o que é, o que não é, para onde tem que ir, a direção que tem que tomar, os caminhos que tem que ser conduzidos. Ah, pastor, mas por que muitas vezes isso parece gerar dúvida? Não é dúvida, é porque você não quer. É porque todas as vezes que o Espírito Santo restringe você em fazer, na sua cabeça é dúvida. Não é dúvida, é não. Percebe? É não. Mas porque eu quero tanto fazer aquilo, eu vou atrás de alguém. Eu vou em busca de um pastor para endossar o que eu quero fazer. É por isso que eu nunca falo que ninguém deve fazer. Não faço isso, não cabe a mim fazê-lo. Eu sempre ensino você a buscar no Espírito, uma direção. Eu sempre pergunto, o que Deus falou para você? Ah, não falou nada. Vai orar que Ele vai falar. Mas essa é que é a verdade. Porque eu não posso me tornar responsável por decisão de ninguém. Cada um é responsável pelas próprias decisões e pelos caminhos que toma. Mas, infelizmente, muitos não ouvem a voz de Deus, não ouvem a voz do Espírito. Na verdade, não é que não ouvem, é que não buscam ouvir. Por quê? Porque querem fazer aquilo que querem fazer. Infelizmente, entram por caminhos tortuosos. Você sabe, o filho maduro é aquele filho que ouve o pai. Que ouve o pai. O imaturo é aquele que faz o que quer. É aquele que anda na carne. É aquele que faz a própria vontade. Mas o maduro é aquele que ouve o pai.
E sabe, eu posso dizer para você hoje, naturalmente falando, que hoje eu ouço muito mais meus pais do que eu ouvia quando eu era um adolescente. E quando eu era adolescente, já viu? Aquela coisa, obstinado, só quer fazer o que quer fazer. Na cabeça dele, os pais, ele nunca vê que os pais querem o melhor para ele, por isso entra por caminhos tão tortuosos, difíceis, complicados. E que na maioria das vezes só entraram por aqueles caminhos, por quê? Porque não ouviram. Mas você vai amadurecendo, você vai aprendendo algo, vai aprendendo a ouvir mais. A mesma coisa acontece na vida espiritual. À medida que você amadurece, porque talvez você quebrou muita cara em muitas coisas, você passa a ouvir mais a Deus. Você passa a ouvir mais o Espírito. O Espírito começa a falar mais com você, não é porque agora você se tornou mais sensível, mas é porque você parou para ouvir. Você deixou de ser obstinado, tolo, fazendo tudo do seu jeito. Percebe? Fazendo a sua vontade, da sua forma, e passou a ouvir mais a Deus. E por isso você se tornou um ruiós, um filho maduro de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Mas é interessante, porque ela fala então sobre 3 tipos de filhos aqui. O primeiro filho é o teknon, está aqui no verso 16, que é o filho que é gerado. É o filho que é filho, mas ele é imaturo. O que ele tem nesse momento é apenas a certeza que é filho. Mas ele ainda não amadureceu. Mas aí depois ele vem com o segundo tipo de filho, que é quem? O ruiós. E quem que é o ruiós aqui? O ruiós aqui é o filho maduro, que é aquele que aprendeu a ouvir de Deus, aprendeu a ouvir do Espírito. Mas no verso 17 ele fala o seguinte: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Paulo aqui fala sobre um terceiro tipo de filho. Pastor, que filho que é esse? Esse aqui é o herdeiro. Aí você fala, pastor, mas todos nós não somos herdeiros? Sim, todos nós temos direito à herança, mas nem todos receberemos a mesma herança. Porque é interessante que Paulo coloca aqui, agora, uma questão interessante. Ele fala que essa herança tem a ver com a glorificação. Um dia todos nós seremos glorificados. É verdade, seremos, mas nem todos teremos a mesma medida de glória. Porque a glorificação aqui é interessante, Paulo coloca uma condição. Você sabe, interessantíssimo. Paulo fala, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas aí ele coloca um se. Esse se é uma condição. Então presta atenção. Pastor, do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do reino. Paulo está falando que, de fato, todos nós somos herdeiros. Fomos feitos herdeiros. Mas você sabe, existe uma herança. Que herança é essa? O reino. E essa herança nos vai ser dada à medida em que nós nos colocamos nessa condição que ele coloca aqui. E aí Paulo fala que existe um se. E o se é se com ele sofremos. Paulo está dizendo que esse caminho, existe um caminho da glorificação. Existe um caminho de eu poder experimentar dessa glorificação de forma prática na minha vida e me tornar um herdeiro disso. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o sofrimento. O sofrimento. Aí você fala, pastor, mas como assim? É vontade de Deus que nós soframos? Você sabe, presta atenção. Ele fala que existe um tipo de sofrimento. É claro que a vontade de Deus não é que nós soframos, não fomos criados para isso, mas existe um sofrimento que é necessário na nossa vida. Que sofrimento é esse? O sofrimento de Cristo, é o que ele fala, se com ele sofremos. Aí eu te pergunto, quais foram os sofrimentos de Cristo? Cristo passou fome? Não, então fome não é sofrimento para nós, sabe? Não é condição. Miséria, doença, nudez, nada disso. Essas coisas, nenhuma delas são esse tipo de sofrimento que o Senhor coloca aqui. Mas existe um sofrimento que ele é necessário, que tem a ver com o sofrimento que Cristo sofreu. Que tipo de sofrimento que Cristo sofreu? Cristo sofreu por causa do Evangelho, isso é verdade. Cristo sofreu perseguição, aflição, tudo isso por causa de quê? Por causa do Evangelho. Então, esse sofrimento é um sofrimento que nós acabamos sofrendo. Porque o Evangelho e a pregação do Evangelho traz consigo isso. Quando nós decidimos servir ao Senhor, quando nós decidimos fazer a sua vontade, quando nós decidimos cumprir, de fato, o objetivo do coração de Deus, vem um sofrimento consigo, não tem jeito, é impossível fugir dele. É impossível fugir disso aqui. Percebe? Por quê? Porque esse sofrimento
que vai gerar em nós o verdadeiro peso de glória. É esse sofrimento que vai trazer sobre nós essa glorificação que Paulo diz aqui. Porque à medida em que nós sofremos, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Mas ao mesmo tempo, nós vamos nos tornando herdeiros. Existe uma herança, existe um reino que nos é separado. E esse reino tem muito a ver com esse padecer, estes sofrimentos que Cristo aqui coloca. Por isso, Paulo deixa claro e ele fala isso, que ele tinha muito prazer neste sofrimento. Por que Paulo tinha prazer no sofrimento? Era porque Paulo era um tipo de masoquista, gostava de sofrer? Não, é porque ele sabia que esse sofrimento que vinha, que ele não estava buscando, mas que ele acabava vindo, porque as perseguições vinham sobre a vida dele, traziam consigo um eterno peso de glória, do qual ele podia agora não só se gloriar, mas ele podia sim experimentar, de fato, daquilo que Cristo era. Então Paulo falava, eu louvo a Deus porque eu trago sobre mim hoje as marcas de Cristo. Porque eu sei que essas marcas trazem sobre a minha vida um peso de glória eterno. O que é esse peso de glória? Eu vou me tornando cada vez mais parecido com Ele. Cada vez mais eu vou me tornando uma expressão dele. Por isso, você sabe, Paulo dizia que você deveria se gloriar também nas tribulações. Você é alguém que se gloria nas tribulações? Eu não estou dizendo que você tem que ir atrás de tribulação, eu não sou tolo, não quero isso para mim. Mas você sabe, quando elas vêm, quando a perseguição vem, quando situações acontecem na sua vida por causa que você é crente, por causa que você professa, por causa que você tem fé, deveria se gloriar nisso, se gabar nisso, sabendo que isso tudo vai produzir em você um peso de glória que é eterno. É isso que Paulo está falando. É a isso que ele está se referindo aqui. Percebe? Por isso nós temos que buscar manifestar cada vez mais isso nas nossas vidas. Então presta atenção. Paulo fala que existe aqui 3 tipos de filhos. Aquele que é o filho que é o guiado, o filho que é gerado, que é o teknon, o filho que é guiado, que é o huios, e o herdeiro. Aquele que sofre também os sofrimentos de Cristo. Interessante isso. E à medida que isso vai acontecendo, você vai se tornando cada dia mais parecido com Ele, cada dia mais parecendo a sua imagem. Essa que é a verdade. Sabe, que o Senhor possa abençoar muito a sua vida, que você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.